Olá, sejam todos bem-vindos em nome da Associação Brasileira de Doença Genética a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Hoje continuaremos uma série especial, a série sobre hiperoxalúria. No episódio anterior, abordamos o que significava, o que era, suas causas, sintomas e o diagnóstico. Se você perdeu, ainda dá tempo, está lá gravado. Você pode ir lá nos nossos canais no YouTube, assistir e acessar, como também no Spotify e nas nossas outras redes sociais. Inclusive, não deixe de nos seguir. Vá lá, compartilhe, siga, clique o sininho para que nós possamos continuar divulgando e propagando sobre as nossas condições raras. Porque, como você sabe, quanto mais conhecimento nós propagamos, quanto mais divulgamos, mais rápido é o diagnóstico e o diagnóstico precoce. E isso, consequentemente, gera qualidade de vida. Hoje o nosso foco será o tratamento e a gestão da hiperoxalúria. Vamos explorar as opções de tratamento disponíveis, como os pacientes podem gerenciar a doença no dia a dia e os avanços recentes nas pesquisas e tratamentos. Também vamos falar da importância das equipes multidisciplinares no cuidado desses pacientes. Para nos guiar nessa conversa, temos a honra de receber a doutora Tatiane Michelot, uma especialista renomada em nefrologia e doenças metabólicas. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG Brasil, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, aqueles que fazem esse programa acontecer, que é a Takeda, a Alnylam, a PTC Terapêuticas e a Fedran. Mas também o nosso agradecimento todo especial a você que nos acompanha, que está aqui propagando o conhecimento conosco, que nos segue nas nossas redes sociais. Esse programa não estaria aqui se você não estivesse nos ajudando e nos dando essa força. Hoje estamos recebendo a doutora Tatiane, que é médico nefrologista do Serviço de Transplante Renal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela possui doutorado em imunopatologia de transplantes pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e é especialista em histocompatibilidade e imunogenética pela Associação Brasileira de Histocompatibilidade e Imunogenética, ABH, com uma carreira destacada, dedicada à nefrologia e ao transplante renal. A doutora Tatiana é reconhecida por sua expertise, a imunopatologia, e também ela tem um nome, o seu nome já é bastante conhecido nessa área, na questão da nefrologia e doenças metabólicas. Então, eu quero aqui já agradecer, né, saber do compromisso dela, a melhoria que ela tem com os pacientes transplantados, e nós vamos estar nessa conversa bastante aprofundada. Quem vai estar apresentando o programa hoje sou eu, o Lindenberg Salmito, né? Você já me conhece, sou diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares, pai de uma criança com uma condição rara, defensor incansável das causas das doenças raras, e juntos nós vamos nesse bate-papo gostoso, falar um pouco, escrever um pouco sobre esse diagnóstico, e eu tenho certeza que você vai sair daqui acrescentado. Eu já quero chamar a doutora Tatiana aqui para que ela possa já dar a sua expectativa, falar um pouquinho aí sobre ela, falar o que é que ela tem a nos oferecer e nos presentear, porque com certeza você vai sair daqui repleto de conhecimento e ajudando tanto as pessoas que ainda não têm o diagnóstico com aquilo que você vai ouvir, talvez vai despertar em você uma curiosidade, mas também quero te pedir que você compartilhe ao máximo essa nossa conversa. É com a senhora, doutora Tatiana. Olá, Lindenberg, é um prazer estar aqui com vocês. Esse que é um espaço único, talvez assim, no Brasil, né? Para mim é uma grande alegria poder estar aqui dividindo esse momento com vocês, participando desse episódio do Conexões Raras, chancelado pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas. E realmente, assim, para mim é muito importante porque, como você disse, minha especialidade é com o transplante renal, mas o transplante renal, ele não é uma receita de bolo, né? É uma coisa igual para todo mundo. E realmente, quando a gente pisa nessa seara das doenças raras, até o transplante precisa inovar, né? A gente precisa transplantar de forma diferente. Então, é por isso que eu me dedico a isso, porque eu tenho que ir lá numa primeira consulta identificar que aquele não é um transplante qualquer, aquele é um transplante que precisa ser pensado muito antes, o paciente precisa ser preparado antes, o durante e o depois desse transplante tem que ser conduzido de uma forma diferente, né? Então, o meu hospital também é um hospital reconhecido na área da genética, trabalha com doenças raras, então acaba que eu tenho o privilégio de poder me dedicar a esse segmento que não é a maioria dentro do universo do transplante renal, num país que transplanta muito, né?
felizmente, mas que a gente precisa ter esse olhar especializado, esse olhar muito cuidadoso com casos como esse que a gente vai conversar hoje, que é a hiperoxalúria primária. Então, só pelo tema, para mim já é um grande prazer, mas eu quero pontuar também que o momento é especialmente pertinente, porque estamos vivendo assim um tempo nos últimos anos de novas perspectivas de tratamento, né, e que vão ter um impacto importante na saúde dos portadores de hiperoxalúria primária, que é uma doença de adulto, né? E dizer para vocês, assim, parabenizá-los pela iniciativa, por esse espaço, porque a gente sente falta realmente dessa aproximação, né? Do médico, dos especialistas, que também são poucos que se dedicam às doenças raras, mas ao pilar que a família representa na condução desses casos a vida toda. Então, é fundamental que nós, médicos, tenhamos oportunidades como essa de instrumentalizar a família, porque nós somos, a nossa bandeira é única, né? E aí nós precisamos lutar juntos, tanto pelo diagnóstico como pelo tratamento, enfim, especialmente em países como o nosso, que não dá para dizer ainda que estamos no ranking dos desenvolvidos, então nosso caminho na alta complexidade no Brasil realmente é muito demandante. Então, não adianta só médico e não adianta só a família, nossa união é o que realmente faz a diferença nessas lutas. Então, Eu quero... Opa, pode continuar. não, por favor. A sua fala realmente mexe no nosso coração, porque como familiar, a gente sabe que quando a gente descobre uma doença rara, quando a gente descobre um diagnóstico, esse diagnóstico ele não é só do indivíduo em si, né? Ele mexe com toda a família, ele mexe toda a estrutura. A gente sabe que a gente começa a gerenciar tudo ali da nossa vida relacionado àquela patologia. E quando a gente escuta essa sua preocupação, quando a gente escuta essa sua sensibilidade, realmente isso enche os nossos olhos, porque é aquilo que nós queremos como pacientes, como família, porque a gente já vem diariamente nessa luta e quando se depara com um profissional que não está ali só tecnicamente, porque tecnicamente já nos ajuda bastante, mas quando ela tem uma sensibilidade, quando ela tem algo além daquilo que é técnico, além, isso conforta o coração e dá cada vez mais esperança de continuar a lutar e a querer ir para cima e divulgar. Eu já quero agradecer essas suas palavras, porque realmente faz toda a diferença na gente. E desculpa eu ter atrapalhado aí na sua Imagina, conversa. é o que eu gostaria de manifestar para vocês e é o que eu sinto falta para os meus pacientes aqui, de canais assim, porque aqui nós temos, né, instituições também, que associação de pacientes, enfim, mas eu não encontro canais como esse que eu estou conhecendo nesse momento e que eu percebo que é exatamente essa abordagem, assim, que é uma abordagem correta, técnica, assim, um pouco técnica, né? E que dá a instrumentalização realmente para que falemos a mesma língua nas nossas lutas em comum, que é pelos tratamentos desses pacientes. Os caminhos são estreitos, né? E a gente tem que cavocar e lutar e ir junto, não adianta. Sozinhos, nem a família consegue e nem o médico consegue. Precisamos estar juntos. Que bom. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo e nos ouvindo pelas nossas plataformas já deve ter sentido como essa conversa vai ser bastante prazerosa, vai ser maravilhosa, tá? Descobrindo cada vez mais sobre esse diagnóstico e de uma maneira onde você que está nos assistindo possa entender claramente. Você vai sair daqui com um conhecimento aprofundado e vai estar nos ajudando a compartilhar, porque como nós falamos anteriormente, o diagnóstico precoce ele vem pelo conhecimento e quanto mais a gente propaga esse conhecimento, mais qualidade de vida nós teremos. Inclusive, doutora, nós temos aqui algumas perguntas de alguns pacientes, de alguns familiares que enviaram para nós, e eu tenho certeza que a senhora terá prazer em atender cada uma delas. Eu quero já fazer a primeira pergunta aqui que nos enviaram. Colocar assim, doutora Tatiana, vamos começar falando sobre as opções de tratamento disponíveis. As pessoas elas se preocupam muito com isso, né? Pela questão de fazer o tratamento, da qualidade, de como esse tratamento pode chegar. E aí eu pergunto para a senhora, quais são as principais abordagens terapêuticas atualmente?
Assim, a hiperoxalúria primária é uma doença, vocês discutiram no outro episódio, mas só para trazer de volta, é uma doença causada por um erro de uma enzima lá no fígado, mas que vai ter repercussão no organismo inteiro, assim, né? Todos os tecidos, digamos assim. O primeiro afetado geralmente é o rim, porque o rim é a via de saída do que sobra, do que acumula no organismo, que é o oxalato, né? Então, o indivíduo portador desse erro metabólico, ele acaba sendo um superprodutor de oxalato e não tem por onde eliminar. Porque o primeiro órgão que vai ter e será literalmente entupido pelo oxalato é o próprio rim. Então, geralmente é um diagnóstico tardio. Os tratamentos, eles variam dependendo do momento da doença em que a gente está, mas fundamentalmente os tratamentos eles prevêem, primeiro, resolver a causa, que é genética, é uma falha de uma enzima, e evitar o acúmulo desse oxalato nos tecidos do organismo, né? Então, como eu disse, o rim é o primeiro que a gente vai se preocupar, mas uma vez falhando o rim, vai haver o depósito no coração, nos ossos, nas articulações, no cérebro, nos vasos, enfim, no organismo todo. Então, se a gente ainda tem função renal presente, um dos grandes tratamentos é a água, né? Mas como a gente geralmente vai diagnosticar já em fases muito tardias, quando a gente já tem insuficiência renal, talvez esse paciente não tenha como tomar água, porque ele não tem por onde eliminar a água também. Então começa por aí, né? Já é um desafio nesse sentido. Então, se é um diagnóstico muito precoce, né, aonde a função renal ainda está preservada, a água é fundamental. Assim, é tanta água que tem que tomar, que eu diria assim, para um indivíduo adulto, a gente tem que dar água suficiente para ele urinar 3 a 4 litros por dia. É bem mais do que a gente costuma tomar, né. Então, para crianças pequenininhas, para ter uma ideia, muitas vezes a gente acaba tendo que colocar o que a gente chama de gastrostomia, que é como se fosse uma maneira de dar água direto no estômago. Porque é tanta água que tem que dar, que a criança não vai tomar porque obedecendo a nossa vontade, né. Então, são manejos, assim, a hidratação a gente chama de hiperidratação. Então esse é um dos grandes tratamentos, mas chega uma etapa que nem a água a gente pode dar, se é um paciente que já não urina, né. Tem algumas medicações que podem nos ajudar, nessas fases em que ainda tem, função renal presente, para evitar a formação de cálculos, né, porque esse oxalato começa a depositar no rim e forma cálculos, pedra no rim e calcificação do rim. Então tem alguns medicamentos que nos ajudam para diminuir essa capacidade de formar esses cristais que a gente chama lá na urina. Mas isso também em fases precoces, ainda de uma disfunção inicial renal, quando é mais avançada já não dá para usar. E, fundamentalmente, o que a gente tem para fazer é corrigir o defeito enzimático do fígado. Como é que se faz isso? Com transplante de fígado e daí do rim também, porque o rim já, geralmente quando tem o diagnóstico, o rim já foi também. Então, ou então um medicamento que consiga refazer essa rota metabólica para diminuir a produção de oxalato. E isso é o que a gente tem de mais moderno atualmente, que provavelmente a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Então, são tratamentos difíceis, tá? A diálise também faz parte desse tratamento, e eu vou dizer para vocês assim, que a gente também a diálise tem que ser diferente nesses pacientes, porque se vocês conhecem pacientes que fazem hemodiálise por outras doenças, como a maioria por hipertensão ou diabetes, basta 3 vezes por semana e a gente consegue resolver o problema. No caso da hiperoxalúria primária, não. Literalmente, esses pacientes precisam fazer diálise, no mínimo 5, 6, 7 vezes por semana. Então, isso também é um entrave no nosso país, também é uma dificuldade em que fóruns como esse podem nos ajudar a melhorar o atendimento desses pacientes.
Já que a senhora descreveu bem essa situação, uma das maiores esperanças, né, hoje a gente fala no contexto da nossa sociedade é que quando a gente vai tratar algum diagnóstico, a gente sempre fala em medicamento, a gente sempre fala direcionado a isso. A gente sabe que tem todo um padrão de vida, toda uma qualidade de vida que a gente tem que ter por fora, mas o foco, geralmente, da sociedade que está envolvida com o diagnóstico é a procura de um medicamento que se resolva, porque realmente a gente corre atrás disso, né? E a próxima pergunta que fizeram aqui é justamente sobre isso. Diz o seguinte, ó, como é que qual é o tratamento, né, medicamentoso para os pacientes com hiperoxalúria e se existe, né, hoje algum remédio, alguma falando da nossa forma de transmitir, se existe algum medicamento existente hoje para esse tratamento diretamente? Eu já dei uma pincelada, assim, em termos de medicação, a gente tem, em fases mais precoces, uma medicação que nos ajuda a evitar lá no rim a formação de cálculos, é um efeito muito limitado, obviamente, e ele também vai depender do nível de função renal que esse paciente vai ter. Então, é um tratamento transitório que ajuda, mas, assim, não vai evitar a catástrofe que essa doença representa de fato, tá? Que é esse seria o citrato de potássio que a gente utiliza, o equivalente a um bicarbonato. Hã, existe uma outra medicação e que também é de fácil acesso, mas ela serve para apenas alguns. Dependendo do tipo de mutação genética que esse paciente tem, a gente pode ajudar usando piridoxina, que é um tipo de vitamina B6, é vitamina B, mas é uma vitamina específica do complexo vitamínico, né, e que, dependendo da mutação, a gente consegue ajudar a enzima dele a produzir mais atividade. Hã, então, assim, tem alguns pacientes que vão ter a sorte, dentro do azar de ter a doença, mas a sorte de herdar uma mutação do pai e outra da mãe, que os 2 respondem bem a essa enzima, a vitamina B6, perdão. Então, nesses, a gente consegue buscar um pouco de atividade da enzima, a ponto de baixar os níveis de oxalato para que ele não se deposite tanto nos rins, mas, já é uma doença rara, encontrar um que tenha, né, tanto a mutação boa, digamos, do pai ou da mãe, e da mãe ao mesmo tempo, é mais raro ainda. Mas o que é mais frequente a gente encontrar é que pelo menos de um dos pais tenha vindo essa mutação que é sensível à vitamina B6. Então é uma parte bem importante do tratamento, e como eu disse, é um tratamento que não é complicado, né. Claro que tem alguns pacientes que não toleram a gente chegar até a dose máxima por conta de efeitos colaterais e tal, mas nos dá uma ajuda importante, e a gente só vai saber que tem que usar quando a gente tiver um diagnóstico realmente, né. Então, mas é um dos capítulos bem importantes na condução desses pacientes, é identificar se ele é sensível à vitamina B6 ou não sensível. Dificilmente a gente vai conseguir controlar a doença como um todo, a ponto de evitar depósitos nos rins e nos outros órgãos, só com a vitamina B6. Mas descreve-se, como eu disse, nesses casos ainda mais raros, que talvez seja possível só com a vitamina B6 resolver. Mas isso a genética nos responde. Isso a gente vai saber olhando o exame se ele vai responder ou não à vitamina B6. Mas, já os guidelines, né, já as diretrizes já dizem: "Ó, tem o diagnóstico, tenta usar. Aquilo que ajudar, ajudou". E mais recentemente, então, a gente tem, hã uma medicação que deriva aí dos conhecimentos de genética, enfim, que consegue fazer, uma maneira de a gente produzir menos o oxalato. E daí a gente, com isso, tem um sucesso tão importante, tão grande no controle da produção de oxalato, quanto trocar o fígado do paciente. Então, isso é que tem revolucionado a nossa possibilidade de tratamento dos pacientes. Para algo bem mais próximo, né? Mas, doutora, falando, já que a gente está tocando essa questão do medicamento, a gente sabe também que existe um padrão a ser exercido, uma rotina diária para esses pacientes, para essas pessoas com esse diagnóstico. Então, mas fora o tratamento, a gente sabe que a dieta faz bastante efeito, ou na verdade,
tem uma colaboração na qualidade de vida. A senhora pode, algumas pessoas colocaram aqui como uma pergunta, mas a senhora pode falar para nós qual é a dieta recomendada para esses pacientes que foram diagnosticados? Assim, olha, especificamente para a doença em si, a dieta não vai ter muita influência, tá? Porque é uma produção que vai ocorrer independente do que ele comer. Tá? É uma produção hepática que vai acontecer porque faz parte dos sistemas do fígado de limpar o nosso organismo, de produzir outras proteínas, enfim. Então, esse é como se fosse, essa substância é como se fosse um lixo formado. O oxalato é um produto final, né, do metabolismo que tem que ser eliminado. É isso, ele não serve, não vai servir de nada útil para nós. E a gente forma ele, né? Claro que tem alimentos que são ricos em oxalato, mas o que se absorve de oxalato é muitíssimo inferior àquilo que a gente produz, né? Então, tem alguns tipos de hiperoxalúria, que daí não são doenças, essas doenças que a gente está falando de hiperoxalúria primária, são as doenças hiperoxalúrias entéricas, que a gente chama. Por exemplo, a gente vê situações como essa, em quem faz cirurgia bariátrica e tira uma parte do intestino e vai acabar absorvendo uma quantidade maior de oxalato. Nesses pacientes, a gente até tem a recomendação de reduzir, mas que alimentos que são ricos em oxalato? Chocolate não vai ser a base da alimentação de ninguém, né? Espinafre tem bastante, ruibá, que é outra coisa que não faz, está bem descrito na literatura, não faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, não, a dieta na hiperoxalúria primária, que é essa doença genética, ela acaba não tendo muita influência. Então, a nossa orientação de dieta, ela vai estar muito mais focada na quantidade de água que precisa e dentro das limitações do paciente, digamos assim, qual é o nível de doença renal que ele tem. Vai ser uma dieta orientada para a insuficiência renal, a doença renal crônica. Mas a restrição do oxalato da dieta não vai ter muita influência, não. Já que não existe, assim, essa questão diretamente da influência da dieta, o que a senhora sugere, né? Aqui, uma das nossas perguntas que fizeram aqui é que como é que os pacientes podem gerenciar a doença no dia a dia? Como é que eles podem lidar com essa situação no dia a dia para manter pelo menos uma qualidade de vida? É uma pergunta difícil, porque o que eles poderiam fazer é chegar no médico o mais precocemente possível para se ter o diagnóstico específico. Mas aí também não depende só deles, né? Depende também da estrutura de saúde, do quanto os médicos estão preparados para suspeitar de uma doença dessas, porque se a gente pensar que uma doença dessas é manifestada por cálculos de repetição, quantas pessoas todo mundo conhece que tem cálculo, né, de repetição? E quantas que são investigadas? E quantas que, né? A questão é que ter pedra no rim e evoluir com insuficiência renal, isso não é comum, né? E é por isso que não tem um sinal muito claro para as pessoas alertarem, ou mesmo para os médicos suspeitarem logo que possa ser uma doença dessas. Então, não tem muito como, se não for a suspeita, tem que suspeitar e buscar o diagnóstico. Depois, sim, uma vez tendo o diagnóstico, o que eles podem fazer é, é aceitar o que a gente propõe como tratamento, que não são tratamentos simples, né? Quando eu te digo assim, olha, tem que dialisar 5 ou 6 vezes por semana, por mais que a gente consiga isso, que o primeiro entrave vai ser conseguir, mas por mais que a gente consiga isso, é uma qualidade de vida ruim, né? É uma qualidade de vida difícil. O paciente precisa aceitar isso. Porque ele não está enxergando que o depósito está acontecendo no coração, ele não está enxergando o que está acontecendo nos ossos. Então, assim, é uma anemia que a gente não consegue mais tratar, é doença óssea que a gente não consegue tratar, é dor incapacitante, deformidade, fratura, enfim.
mas o paciente não é uma coisa que ele vai fazer a diálise e vai ter um alívio. Então é difícil a gente conseguir convencer a adesão também a essas modalidades, né, e aí a pessoa chega para: "Ah, disseram que eu tenho que transplantar o rim", e daí eu digo: "Não, você tem que transplantar o rim e o fígado". "Não, mas o meu fígado tá bom". Realmente, a gente tem que transplantar um fígado saudável por causa de uma enzima mutada, de uma enzima que não trabalha. Então, é um tratamento, que demanda muito, né, é um tratamento difícil. Um transplante de fígado não é o transplante de rim, tecnicamente, é muito mais fácil que o transplante de fígado, né, mas, eu acho que a dificuldade está muito em aceitar o diagnóstico e daí as perspectivas de tratamento. Mas buscar a chance de ser diagnosticado. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão da evolução da terapia gênica, né? A gente, nesse campo das doenças raras, está sempre correndo atrás, sempre buscando, sempre indo atrás. E dentro do diagnóstico, a qual nós estamos tratando aqui, já existe alguma coisa relacionada a isso? Já tem alguma esperança que pode ser dada? Já tem alguma coisa em andamento? Já tem alguma coisa mais palpável para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo? Eu diria que a gente tem aqui um um capítulo muito interessante da medicina como um todo, tá. Terapia gênica, como a gente pensa, tem uma enzima alterada, eu vou lá e conserto a enzima, a gente não tem. Mas a gente tem aqui na hiperoxalúria primária, esse primeiro modelo do que a gente chama de RNA de interferência, que é utilizar da nossa maquinaria genética para usar um remédio que vá recompor aquela via metabólica, utilizando os nossos próprios recursos, genéticos, né. Então isso foi um conhecimento que gerou, assim, ganhou prêmio Nobel na medicina e que proporcionou o desenvolvimento dessa nova tecnologia de medicações que interferem na nossa maquinaria genética, mas elas não vão lá mudar a nossa genética. Então tem o seu lado, bom, porque tem um efeito transitório, né, que eu não estou modificando a genética de ninguém, mas deriva de um conhecimento genético sim, é uma tecnologia, genética de remédio, farmacologia. Então isso foi bem, assim, envolveu muito com esse modelo de hipercaloria primária e hoje felizmente está sendo utilizado em várias outras situações, e tem modificado muitas doenças. É uma nova tecnologia farmacológica baseada em conhecimentos genéticos recentes. Trazendo agora um pouco para essa questão do tratamento, saindo assim um pouco desse contexto individualizado, a gente, dentro dos centros de referência rara, dentro dos hospitais que têm nos ajudado relacionado aos nossos diagnósticos raros, a gente sabe que uma equipe multidisciplinar, ela faz toda a diferença, né? E no caso desse diagnóstico, existe, até que ponto, né, essa equipe multidisciplinar, qual é a importância, o que, que pode ser feito, ajudar, como a senhora mesmo mencionou, é uma situação difícil, né, essa questão está 6 vezes, né, indo, a questão, eu acredito, há uma necessidade de um tratamento psicológico, há uma necessidade de um tratamento de outras áreas, há uma necessidade de um acompanhamento familiar, enfim, qual é o impacto, né, o quais a importância da equipe multidisciplinar no tratamento da hiperoxalúria e quais são os especialistas que devem fazer parte dessa equipe multidisciplinar? Olha, isso é fundamental, né, a gente um paciente complexo como esse, que vai chegar a esse ponto, como eu comentei, da oxalose sistêmica, ele é um doente renal crônico, ele é um doente renal crônico de difícil tratamento, então, assim, eu preciso sim dos outros colegas, porque, eu tenho uma anemia muito difícil de tratar, porque está depositando oxalato na medula óssea, eu tenho uma insuficiência cardíaca muito importante, porque está depositando oxalato no coração, né, muitas vezes dificultando até a tolerância da própria hemodiálise. O coração começa a ficar tão comprometido que a hemodiálise, que é fundamental para tirar o oxalato do sangue desse paciente, para ele não seguir depositando por tudo,
o coração está tão doente que ele não tolera a hemodiálise. Então, assim, acaba sendo muito dramático isso, né. Então eu preciso sim de hematologista, preciso de especialista em doença óssea, eu preciso de especialista, cardiologista para doença de depósito, o oftalmologista é importante também para a gente, porque pode ter depósitos na retina, a gente tem que monitorar isso. Fisioterapia é fundamental, porque uma das grandes limitações, os ossos são muito, muito afetados, então o paciente pode ficar até acamado por, né, tanta dor que ele não consegue andar, ele faz fratura espontânea, faz, deformidade óssea. Então a fisioterapia é muito importante para a gente manter, também a musculatura, porque senão atrofia tudo, né, a gente perde todo o suporte estrutural. Então, o tratamento multidisciplinar é realmente fundamental. E a equipe de genética, como eu disse, no nosso hospital, é muito forte e muito presente, sabe, isso é uma coisa muito boa, que eles têm, claro, muita experiência com doenças raras e acabam nos dando esse suporte também. Então, eu acho que quando o paciente se sente cuidado, né, por uma gama de especialistas que entende que o caso dele não é como o da maioria, que ele está sendo cuidado da maneira como ele precisa, isso ajuda bastante, e é fundamental, é fundamental. Conversando aqui, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, pelas nossas plataformas, você pode também estar compartilhando, né, falando, mostrando, talvez você esteja convivendo com pessoas que estão com algum problema renal, e aí encontrando algumas dificuldades, você pode transmitir, você pode despertar, né? A gente, no começo, doutora Tatiana, quando a gente foi descobrir o diagnóstico de Duchenne, que no caso do meu filho aqui tem distrofia muscular de Duchenne, a gente conversou bastante com o médico, mas como o médico não tinha um conhecimento dessa doença específica, desse diagnóstico, era uma das nossas dificuldades justamente encontrar profissionais voltados para a questão do diagnóstico raro. Ele sempre falava para a gente que cada criança tem o seu desenvolvimento. E a gente acreditou, porque ninguém projeta ou ninguém pensa em algo que vinha mexer, que vinha sacudir as nossas vidas. E aí a gente vê como é importante a gente estar aqui divulgando, falando, conversando, mostrando essa realidade, porque são muitos desafios. E aí uma das perguntas que deixaram aqui para nós foi justamente essa. Quais são, a senhora pode trazer para nós, quais são os principais desafios no tratamento desse diagnóstico, né, a hiperoxalúria? Quais são os principais desafios, tanto para os profissionais da saúde, como para o paciente, como para a família? Quais são os principais desafios que eles vão ter que enfrentar? Eu acho que o grande desafio é suspeitar da né, então, isso, como eu disse, não é responsabilidade única, de, né, dizer: "Ah, o pai ou a mãe tem que insistir que olhem com outros olhos para os filhos deles", porque a gente tem vivido um tempo em que tudo se resolve no pronto atendimento, a nossa saúde está virando pronto atendimento, né. E quando tu começa a precisar do pronto atendimento com frequência, bom, vamos olhar diferente. Então isso eu falo porque a doença, a hiperoxaluria primária, quando ela se manifesta lá na infância, essa é a mais grave, né. Então, se infecção urinária, de repetição em criança, cálculo em criança, criança que não está crescendo, enfim, isso tudo chama atenção e pode sim ter o envolvimento renal e levar à possibilidade de um diagnóstico assim. Para não acontecer, como alguns casos, que a gente tem, que vai descobrir quando transplanta o rim, e daí o rim não vai funcionar, porque vai encher ele de oxalato, e daí, assim, e agora o que que eu faço? Aí tu fez ali o diagnóstico da doença, quando ele já perdeu o primeiro rim transplantado. Então, depois de perder 3 rins, é que nós vamos fazer o diagnóstico, né. Então isso é que não pode acontecer, tem que haver a suspeita de que
não é só as doenças de massa aí, na doença renal não é só diabetes e hipertensão, tem outras que a gente tem que pensar nelas, né. Então, isso vale tanto para a família, no sentido de dizer: "Vamos insistir na busca por um diagnóstico, quando o médico não está resolvendo, eu estou caindo sempre na mesma questão aqui, e a gente não melhora, não vai para frente". E por parte do médico, buscar caminhos para a investigação. Isso também vem melhorando no nosso país, tá. Se eu colocasse aqui 10, 20 anos atrás, talvez fosse quase impossível um diagnóstico desses. Mas hoje em dia, a gente consegue, claro, tem que estar vinculado a centros terciários, mas, hã, esses exames como medida de oxalato, tanto na urina como no sangue, e exame genético ainda, são as coisas que a gente precisa para diagnosticar essa doença. Realmente não é em qualquer laboratório que a gente consegue. Então, o médico tem que perceber e pedir ou referenciar para instâncias mais adiante. E isso é que não pode demorar. Não vamos esperar até que perdeu totalmente a função renal para suspeitar que eu possa ter uma doença maior aí envolvida, né? Porque tudo tem que ser planejado, como eu disse, o próprio transplante tem que ser planejado. Senão, eu vou transplantar e vou perder o rim, pela mesma causa, né, é o que a gente vê. Então, eu acho que a grande questão é suspeitar e investigar. E uma vez diagnosticando, aí hoje a gente tem guidelines, hoje a gente tem, e daí nós vamos correr atrás, porque tratamento de alta complexidade no nosso país é sim um desafio para todos, e a gente tem que lutar por essas portas, né? As portas dos medicamentos especiais, a própria portaria, como eu te disse ali, preciso de diálise 5 a 6 vezes por semana. Eu posso fazer isso na rede SUS? Não. A única previsão que tem para isso é para gestante. Mas por que não incluir os pacientes com hiperoxalúria primária? Que a vida deles depende disso, né. Eu dependo de, enquanto ele não tem rim funcionando, de tirar o oxalato, e a única maneira é com hemodiálise todos os dias, né, senão eu vou permitir que o oxalato siga se depositando, e ele vai morrer por insuficiência cardíaca, por outras, né, complexos, assim, tá em diálise, não vai morrer por falta de rim, porque está em diálise. Mas a doença no organismo como um todo só aumenta. Então, são essas questões que essas bandeiras que a gente precisa buscar para achar esses caminhos, para abrir essas portas no nosso país. E aí nós entramos na luta que vocês conhecem bem, e é onde a gente precisa fortalecer nossos laços para buscarmos as possibilidades de tratamento. Fica muito feliz por cada resposta, por cada palavra que a senhora direciona e dirige a nós aqui, justamente porque, por mais difícil que seja, né, essa luta diária, mais complicado que seja essa questão do tratamento e do diagnóstico, gera uma expectativa, gera uma esperança para continuarmos lutando. E diante das perguntas que foram feitas, a gente só tem a agradecer, mas talvez a gente não tenha aqui contemplado alguma coisa que a senhora queira colocar. Então, a senhora tem algo para nos falar a respeito do que considera importante, do que é necessário ser dito, que é necessário ser falado, que a gente não pontuou aqui? A senhora pode ficar livre e aberta para falar com a gente, direcionado a essa questão familiar, essa questão paciente, sobre esse diagnóstico, porque são tantas perguntas que as pessoas lançam, mas às vezes a gente esquece um ponto ou outro que é bem importante ou tão importante quanto aquilo que já foi falado. A senhora pode ficar à vontade. Eu quero só pontuar uma coisa que, na verdade, eu derivei e não fui muito direta, dizendo o seguinte: qualquer livro, qualquer referência que qualquer pessoa for buscar, vai encontrar, assim, que a cura da hiperoxalúria primária é o transplante hepático. Sim, porque eu troquei, ele não tinha uma enzima e agora ele tem uma enzima. E, o transplante hepático, ele vai ter que ser feito assim, não adianta, nasceu, tinha um irmão que teve a doença, nasceu, fiz o diagnóstico, vamos transplantar o fígado para que ele nunca fique doente. Isso já está mostrado que não funciona e aumenta a mortalidade, não deve ser feito, né. O fígado, ele vai ser, trocado, digamos assim, a indicação do transplante hepático vai ser quando já, tiver
um acúmulo de oxalato, né, tiver essa evidência, então geralmente com insuficiência renal. E aí ou transplanta o fígado junto, ou transplanta, quer dizer, o fígado e o rim junto, ou transplanta o fígado e fica fazendo hemodiálise intensa para remover o oxalato dos tecidos e depois o rim. São desafios, não são situações simples. Mas a questão, a cura tem um preço muito alto, que é de mortalidade. O transplante hepático é um transplante de muita morbidade, muita mortalidade. E hoje nós dispomos de uma medicação que provavelmente vai nos fazer abrir mão do transplante de fígado. Então, é essa a minha bandeira. Eu quero poder tratar os meus pacientes e poder transplantar só o rim, né? Controlar a doença deles e transplantar só o rim, não precisar transplantar o fígado, porque é um tratamento que tem uma mortalidade alta relacionada à agressividade do tratamento, que é uma cirurgia de transplante hepático. Então, essa frase eu já não considero ela tão verdadeira, né? Que a cura do transplante da hiperoxalúria é o transplante hepático. Eu prefiro controlar a doença de uma maneira que não custe vida, né? Controlar a doença, usando medicação sempre sim, mas sem precisar fazer o transplante hepático. Esse é o meu ideal. A nossa conversa aqui, ela passa muito rápido, justamente porque é uma conversa maravilhosa, uma conversa muito boa. A gente um bate-papo gostoso sobre esse diagnóstico, embora a gente queria estar conversando sobre outros assuntos, mas é necessário. É necessário porque isso traz para nós muito esclarecimento, isso traz para nós uma forma de investigar ou de cuidar, de uma forma muito maravilhosa. Então, doutora, nós só temos muito a agradecer a sua participação nesse episódio. Com certeza, nós saímos aqui ainda mais enriquecidos, nós saímos daqui ainda mais apaixonados pela possibilidade de ter bons profissionais como a senhora no tratamento de um diagnóstico raro. E já quero deixar com a senhora também as considerações finais. As considerações finais, tanto para a questão do programa, como para a questão de todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo. Bom, eu quero novamente agradecer a oportunidade aqui com vocês, porque, como eu disse, eu sempre sinto falta dessa integração, porque a nossa força, ela só existe se for junto com a força da família nessa busca, né? Eu acho que sempre quando se fala, seja em transplante ou em qualquer doença rara, tu sabes bem, o que chega no coração das pessoas é quando a gente tem um paciente ou uma família presente, senão é muito fácil dizer: "Ah, mas são tão poucos", né. Então, esse foco não serve, então o foco é a importância de cada um de nós e o papel que cada um de nós tem na sociedade. E essas famílias não foram escolhidas ao acaso para viverem essa situação, elas têm muita força. Então, esses fóruns aqui, aonde a gente faz essa troca e une forças, eu acho que são fundamentais para a gente conseguir, achar os caminhos lícitos no nosso país para conseguir os tratamentos que a gente precisa. Doutora, e como lhe achar nas redes sociais? Como ter um contato direto com a senhora? A senhora pode passar para a gente aí seus contatos? Posso passar, mas eu confesso que eu não sou muito ativa nas redes sociais, falta um pouco de tempo para mim. Mas é Tatiana Miquelon, é o meu nome no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por contribuir, por abrilhantar esse episódio de Conexões Raras, porque realmente são profissionais como a senhora que nos enche de orgulho, nos enche de expectativa e vontade de continuar lutando pela causa, de correr atrás para trazer qualidade de vida e trazer também a esperança de um dia receber essa cura, né? Receber essa possibilidade de viver uma vida simples ou, na verdade, normal, com, entre aspas, mas uma vida satisfatória, né? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, porque Obrigada, a senhora contribuiu bastante com esse episódio. que bom, fico Chegamos ao final de mais um episódio de Conexões Raras. Hoje nós tivemos uma conversa extremamente informativa sobre o tratamento e a gestão da hiperoxalúria com a doutora Tatiana,
Discutimos aqui as opções de tratamento disponível, a importância de uma dieta adequada, estratégias de manejo diário, avanços recentes na pesquisa e, claro, um papel vital das equipes multidisciplinares no cuidado dos pacientes. Foi um prazer enorme estar aqui e poder contribuir para o entendimento e a gestão desse diagnóstico. Espero que as informações que foram repassadas, e muito bem repassadas pela doutora Tatiana, sejam úteis para você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, tanto os pacientes como os familiares e os próprios profissionais da saúde. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, eu quero agradecer tanto a você que está nos assistindo, como também os nossos apoiadores, que são aqueles que fazem esse programa acontecer, que é a Takeda, a Alnylam, a PTC Terapêuticas e a FEDRAM. Então, você que nos acompanhou até aqui, a nossa gratidão, o nosso coração, e quero já motivar você a continuar compartilhando. Segue aí os nossos canais, compartilha, deixa teu comentário, faz a tua pergunta, procura-nos nas nossas redes sociais, porque a nossa vontade é estar sempre compartilhando experiências, sempre estar compartilhando conhecimento, para que nós, que vivemos nessa sociedade de diagnósticos raros, possamos ter uma melhor qualidade de vida. Então, até o próximo episódio e um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.